Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que alegria ter você neste momento conosco. Obrigado por sua audiência. Nossa gratidão às igrejas que têm nos apoiado Brasil afora, para que este programa chegue a todos os lares em todo o território nacional. Hoje eu quero tratar de um assunto importantíssimo com você. Como eu posso conhecer a vontade de Deus? E eu quero basear esta mensagem em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos ouvir a leitura deste texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a sua mais robusta epístola, sua carta aos Romanos. E este é um verdadeiro tratado teológico, onde o apóstolo Paulo retrata de maneira eloquente e belíssima o grande plano da nossa salvação, estabelecida por Deus desde a eternidade, executada na história, que há de se consumar na segunda vinda de Cristo. Depois que ele dedicou 11 capítulos à parte doutrinária, ao conteúdo da sua teologia, agora Paulo usa a segunda parte desta carta, capítulos 12 até o 16, aplicando os ensinamentos que transmitiu nos 11 primeiros capítulos. E o capítulo 12 é como que esta dobradiça entre a parte doutrinária e a parte prática. E aqui ele começa um dos assuntos mais empolgantes. Como você pode conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Uma das perguntas que eu mais ouço na minha caminhada cristã é esta: pastor, como eu posso saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Aqui esse texto vai responder isto. E Paulo vai nos dar aqui 4 caminhos, 4 pistas, mediante as quais nós poderemos ter segurança de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A primeira coisa que ele faz aqui é a petição. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Veja você que esta preposição pois é que é o elo de ligação entre o que Deus fez por nós para aquilo que nós devemos fazer para Ele. Paulo está rogando para que esses irmãos pudessem, pelas misericórdias de Deus, por aquilo que Deus fez por eles, pudessem agora apresentar a vida deles a Deus. Nós começamos a conhecer a vontade de Deus quando nós começamos a orar. Eu não sei se você tem o hábito de orar, de falar com Deus, de colocar sua vida, seu coração, sua família, seus negócios, seu futuro nas mãos de Deus. Mas Paulo começa por esse caminho, o caminho da petição a Deus. A segunda coisa que Paulo vai mostrar aqui é a apresentação. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Note você que esta palavra apresentar era a mesma palavra usada lá no Antigo Testamento para o sacerdote que ia oferecer um sacrifício. Uma vez colocado o sacrifício no altar, esse sacrifício não podia ser tomado de volta. Quando você tem um encontro com Deus, conhece a Cristo como seu Salvador, você oferece o seu corpo. Seu corpo não lhe pertence. Seu corpo foi criado por Deus. Seu corpo foi remido pelo sangue de Cristo. Seu corpo é a habitação do Espírito Santo. E você então apresenta a Deus o seu corpo.
Como sacrifício morto, não, como sacrifício vivo. Como sacrifício impuro, não, como sacrifício santo. Como sacrifício desagradável, não, como sacrifício agradável a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que é na medida que você consagra a Deus a sua vida, é que você vai pavimentando o caminho para que você conheça e experimente a vontade de Deus para a sua vida. É impossível que você experimente a vontade de Deus para a sua vida se você anda na contramão da vontade de Deus, por caminhos sinuosos, por lugares ensombrecidos, sem a luz da verdade, imiscuindo a sua vida em coisas que contrariam a vontade de Deus, a santidade, a pureza, a piedade. Então é preciso que você coloque todo o seu ser no altar de Deus, como um sacrifício vivo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: Deus está varrendo do altar os animais, agora você se apresenta como sacrifício. Terceira coisa que Paulo nos ensina, não só é petição e apresentação, mas é também inconformação. E ele diz no verso 2 assim: e não vos conformeis com este século. Você sabe que a raiz desta palavra inconformar é forma. Existem duas palavras para forma. A palavra forma que muda todo dia, toda hora, a forma relativa, camaleônica, e a forma imutável e inalterável. Paulo diz assim: não ponha o seu pé na forma do mundo, porque o mundo não tem padrão absoluto. O que era errado ontem é certo e aplaudido hoje. Aquilo que era proibido ontem é aceito hoje. Aquilo que era vergonhoso hoje as pessoas fazem à luz do sol. O mundo não tem verdade absoluta. O mundo está sem rumo. A ética do mundo é relativa e situacional. Paulo diz: não entre nessa forma, não se conforme com isto e não vos conformeis com este século. Se você viver amoldado pelos valores relativos deste mundo, você jamais poderá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas em quarto e último lugar, depois de falar da petição, depois de falar da apresentação, depois de falar da inconformação, Paulo fala da transformação. E ele diz no verso 2 assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra conformar e a palavra transformar têm a mesma raiz, forma. A palavra conformar, a raiz é forma que muda, que altera, que é camaleônica. Mas a palavra transformar, a palavra forma aqui, é a palavra grega que não altera, é a mesma sempre, é imutável. Sabe por quê? Porque o modelo para você é absoluto, é perfeito, é Cristo. Você olha para Ele e você vai sendo transformado de glória em glória pelo Espírito Santo à imagem de Cristo. Você lê a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. Foi ontem, é hoje e vai ser sempre. Palavra viva, palavra inspirada, palavra inerrante, palavra infalível, palavra suficiente. Na medida que você vai lendo a Bíblia vai lendo você. Na medida que você vai mergulhando na Bíblia, a Bíblia vai transformando a sua vida. E então, desta maneira, você vai sendo transformado pela renovação da sua mente. Sua mente vai mudar, seus valores vão mudar, seus princípios vão mudar. Você vai deixar de lado o relativismo deste mundo que está posto no maligno e você vai abraçar os absolutos de Deus, a verdade eterna de Deus. E isso vai mudando, isso vai transformando o seu coração, a sua mente, a sua vida. E Paulo conclui assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você vive desta maneira, conhecer a vontade de Deus é resultado, é consequência de um estilo de vida. Você quer conhecer a vontade de Deus? Peça a Ele, apresente-se a Ele, inconforme-se com este século e se transforme, seja transformado pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. E hoje você pode, então, tomar essa importante decisão na sua vida. Deus, eu te agradeço pela bênção
de ter a Tua palavra, de expor a Tua palavra, e eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração dos que nos assistem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, eu quero acolhê-lo mais uma vez. Pastor Hernandes, que alegria podemos estar aqui juntos mais uma vez, ouvindo mensagem tão abençoadora, Amém. né? E eu fico pensando todas as vezes, aqueles que estão nos acompanhando, assistindo essa mensagem, fico imaginando, nossa, mas como eu gostaria de enviá-la para um amigo, para um parente. Tem jeito de fazer isso? Então, tem explica sim, para nós. você pode fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí, é o código de área 11 9 47 18 94 50. Você digita lá a palavra vida e sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí na sua casa o programa de hoje, no seu celular, para você poder compartilhar para quem você quiser. Ah, Pastor Rodrigo, eu queria os outros programas também, eu queria assistir novamente um programa que me impactou. Você pode nos encontrar lá no nosso canal do YouTube, programa Verdade e Vida, e você pode ver, rever, assistir novamente todos esses programas que ao longo dos últimos anos têm impactado, abençoado a vida de pessoas, transformado famílias e relacionamentos a partir do Evangelho. Que Deus possa, de fato, continuar usando esse programa para abençoar a sua vida. Esse é o nosso propósito, é o propósito do programa Verdade e Vida, é o propósito da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é mesmo, reverendo? Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só